Meu nome é Christian Geronasso, eu trabalho aqui na Pelissari e trabalho nas frentes de CRM, nas frentes do SEC da SAP, que é o Customer Engagement and Commerce. É uma área da SAP focada diretamente no como ajudar o cliente a se comunicar melhor e se relacionar melhor com o cliente deles. Então, nosso cliente vocês, se comunicar melhor com o cliente de vocês. Bom, aqui no meu computador que eu iria fazer, teria a possibilidade de escrever exatamente essas metas aqui. Deixa eu tirar aqui dessa apresentação, fazer com vocês aqui junto. Digamos que a meta do ano, eu vou contextualizar isso aqui para a gente entender um pouquinho melhor quanto é importante a gente ter o controle das atividades dos vendedores. Quanto que vale um vendedor para a gente, né? Então, digamos que um vendedor que tem uma meta de 5 milhões no ano. Não é difícil hoje, em grande parte dos segmentos, uma meta de 5 milhões. Bem factível, né? Vocês podem fazer isso com o vendedor de vocês depois. Daí, digamos que essa meta a gente divida pelos dias úteis do ano de 2016. Então, teríamos 19 mil, desculpe, 685,03 centavos por dia. Este é o valor que o seu vendedor, o nosso vendedor, ele vale por dia. E a hora desse cara é equivalente a 2.460 reais. Então isso quer dizer que essa uma hora dos vendedores que estão acompanhando esse webinar, que tem a meta de 5 milhões, é muito próxima dos 2.460 reais. Então, por que tem que controlar o ciclo de venda? Por que os vendedores não conseguem fechar? Vamos entender um pouquinho melhor como que a gente consegue mudar esse cenário. Ok, então, falando um pouquinho do processo de venda. Quando a gente fala de CRM, plataforma, eu trouxe para vocês hoje o tema desse webinar, que é como não melhorar o fechamento, mas sim ajudar os vendedores a controlar melhor as atividades para que o fechamento seja uma consequência e não o principal ponto de toda a venda. As metodologias de venda elas vêm evoluindo desde 1900, que existiam os Hunters and Farmers, que foi a primeira abordagem que existiu de vendas. Isso evoluiu para venda psicológica, que era mais uma forçada no fechamento, como fazer o meu vendedor fechar, o que isso cada vez mais se torna menos realidade nos dias de hoje, porque os vendedores eles não, os compradores hoje eles já sabem o que eles querem comprar. É muito difícil um vendedor conseguir utilizar de artimanhas para o fechamento. Em 85 veio a venda estratégica e em seguida o spin selling, que focavam direto no problema. Em seguida o solution selling, que montavam o trio da venda consultiva, uma era da venda consultiva. E em 2008 até eu tive um treinamento há pouco tempo sobre essa metodologia de venda, e o Challenger Selling é o mais inovador de todos, que no momento de uma crise em 2008, todos os vendedores nos Estados Unidos que estavam se dando bem tinham uma característica em comum. Então, 6 mil vendas foram analisadas e dessas vendas extraiu-se um tipo de perfil. E cada um tem a sua metodologia pesquisada por um grupo. O que eu quero dizer com isso? Independente da época, independente do momento, todos esses grupos de práticas de venda possuem um núcleo igual. E esse núcleo igual são as atividades de venda. Até um vendedor de carro, se ele não estudar o modelo do carro, se ele não entender o que o cliente dele está procurando, não adianta a metodologia, não adianta a ferramenta de CRM. Então, como a gente consegue aplicar esse controle no pipeline? O pipeline é o ponto onde a gente vai entender se a nossa metodologia de venda está sendo efetiva ou não. Desde o começo, quando a gente faz as promoções para gerar os prospects, a gente começa a captar os prospects para converter em leads. Vamos nutrir esses leads, começar a controlar as atividades de venda dos nossos vendedores e fazer a gestão do funil de vendas. O passo 3 e o 4
é a sessão que eu estou trazendo para vocês hoje. Nas próximas sessões desse webinar, a gente vai tratar outros itens, como a geração de prospects e o pós-vendas. Então, fiquem ligados nos próximos, eu vou dar para vocês o caminho das pedras no final desse webinar, para a gente continuar acompanhando essa jornada do vendedor. Então, o que é controlar o ciclo de venda? Aqui no 1, aqui, olhem para o pipeline, aqui, o gerar prospects, número 1 em vermelho. A cada 10 prospects que eu gero, eu qualifico 5. Uma regra geral de mercado. Para cada 5 qualificados, eu gero 3 propostas, que vai estar aqui no meio. E para cada 3 propostas, eu gero um fechamento. Agora, o que a gente pode fazer para evitar o samba do pipeline? Vocês conhecem o samba do pipeline? O samba do pipeline é aquele que vai qualificar, daí qualificou errado, daí voltou para lead, daí achou que era fechamento, daí o vendedor de vocês colocou como promessa de fechamento para esse mês, mas na verdade é no último quarter do ano, acaba com o fluxo de caixa da empresa, acaba com o planejamento da empresa. Como evitar isso? Com a ferramenta de CRM da SAP. A ferramenta de CRM da SAP ela é diferenciada da maioria do mercado, que já está muito viciada. As ferramentas, se vocês forem ver, já vem de muito tempo com as metodologias. Se a gente voltar um pouquinho aqui no slide anterior, as ferramentas de CRM, elas vêm do spin selling, focadas em dor, focadas em venda estratégica. E hoje o vendedor ele é muito mais do que isso. Ele precisa lidar no momento de crise. E nada melhor do que falar de vender no momento de crise no Brasil, considerando que esse modelo foi desenvolvido nos Estados Unidos também no momento de crise. Então, como que a gente vai evitar o samba do pipeline? A ferramenta ela traz um portfólio completo de integração, que vai dar uma visão 360 graus do cliente de vocês. O que significa uma visão 360 graus? Significa que você vai tomar ações muito mais assertivas, tanto no momento da venda como no momento da pós-venda, através de todos os canais. Então, uma das vantagens da ferramenta da SAP, eu vou até abrir aqui para vocês, a minha câmera. Se a gente for ver, eu estou com um iPad na minha mão, e esse iPad tem todas as funcionalidades de um CRM, que é o CRM que eu estou mostrando para vocês. E também, do meu lado, eu tenho um Android, que também está rodando a ferramenta de CRM da SAP. Então, o que é com todos os canais de vendas? É isso, é estar conectado 100%. Se eu estou fazendo uma venda no meu cliente, e isso faz parte da minha meta, o meu gestor quer controlar se eu fiz um check-in de acordo com o GPS do meu celular, é possível pela ferramenta. E N possibilidades que a gente vai explorar ao longo da sequência de vídeos. Então, através dos canais. Muito claro. Como acontece? Como que a gente vai colocar esses canais no processo de vendas? E conseguir obter a visão 360, que é tão importante para fazer com que nós nos aproximemos dos nossos clientes, desculpem, e ainda mais conseguir vender mais. Claro, todo mundo quer vender mais, principalmente no momento de crise. Gestão de marketing são as próximas sessões que a gente vai falar, como a gente alimenta nossa base, nosso começo do funil, para que mais prospects sejam gerados. E agora eu entro para vocês exatamente no que eu me prontifiquei hoje, que é a parte do por que o meu vendedor não vende tanto? Por que o meu vendedor não sabe fazer o fechamento? Com a ferramenta, eu vou fazer uma passagem aqui na ferramenta para vocês terem uma ideia da potencialidade da ferramenta. Então, entrei na ferramenta com o meu usuário. Aqui eu já negociei as minhas prioridades com o meu gestor, tenho todas as minhas atividades, qual é o valor do meu pipeline, quais são os influenciadores do meu pipeline. Vou fechar essa tela inicial aqui para começar a trabalhar nas minhas oportunidades. Bom, primeiro eu tenho que saber o que meu cliente está procurando. Comecei minha segunda-feira, qual que é o meu cliente e o que eu vou fazer com ele.
Digamos que eu esteja num cliente novo, vou cadastrar esse cliente em potencial, todas as informações relevantes para que esse cliente possa ser tratado de uma forma estratégica ou não. Esse cliente, no caso aqui, é um cliente de Ribeirão Preto. Todas as informações aqui relevantes para o cliente, no caso, eu quero saber a receita acumulada desse cliente ao longo do mês. Vocês acham importante saber a receita acumulada do cliente? Para alguns sim, para alguns não. Mas o fato é que, por exemplo, no meu cenário, se eu souber a receita acumulada desse cliente comigo, eu consigo investir mais energia ou menos energia em novos fechamentos. Vou cadastrar as informações de pagamento desse cliente, quais são os dados do canal de venda. No caso, esse cliente é um cliente novo, não tem pedidos recentes. Mas naquela linha da visão 360, para eu entender como um cliente se relaciona comigo como empresa, eu preciso saber quantos pedidos esse cliente teve. Então, numa mesma tela que eu estou gerenciando os dados do meu cliente, eu estou vendo os pedidos recentes dele. E como eu comentei com vocês, vendo a receita que esse cliente me trouxe. Qual foi a receita no primeiro, no terceiro e no quarto quarto de 2015? $100 e 26 mil dólares. Ok, então, esse cliente é estratégico para mim nesse momento. O vendedor ele tem que entender que ele precisa trabalhar no lead e na oportunidade. E se ele não souber qual lead, qual oportunidade tratar, não tem por que nem vender. O fato é, controlar as atividades com foco vai resultar numa venda mais assertiva. Quantas visitas eu tenho nesse cliente? Também controlo da mesma forma, visão 360 graus. As atividades que eu tive nesse cliente. Tive uma atividade nele que foi demonstrar uma demo, fiz um treinamento para eles numa loja. Essas tarefas, quantas tarefas os vendedores de vocês têm hoje? Vocês têm plena convicção disso? A gente teve um caso muito interessante na Randon, que eu coloco o depoimento no final desse webinar, que eles implementaram o C4C, o Cloud for Customer, na Randon Consórcios. E logo após a implementação, eles começaram a controlar essas atividades aqui. O Mike Summers lá está em aberto, planejamento, demo, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco atividades em aberto. Tá, mas espera aí, essa oportunidade aqui ela é um lead, ela está há 2 semanas já em aberto e o Mike Summers não está fazendo nada. E a Randon começou a cutucar os vendedores. Cara, empurra para a próxima fase do pipeline. É lead, qualifica. Qualificou, vai para a proposta, empurra para o fechamento. Mas isso não de uma forma de empurrar no sentido de empurre para o fechamento, mas sim esteja próximo do seu cliente para que você conduza a venda com ele. E não a venda simplesmente se perca. E nos clientes vocês vão acompanhar também qual é a equipe do cliente, quem que está trabalhando nesse cliente, qual é o território de vendas relacionado e um mundo de informações para que vocês tenham no final aqui, vocês podem ver o Tilt 360, que é a visão 360 do cliente, que é para que no momento que esse cliente abra um chamado, que são as próximas fases do webinar que vocês vão ver no mês que vem, como que os chamados abertos para esse cliente vão se relacionar com as vendas. É muito chato quando um cliente liga na parte de suporte, depois que já comprou com você, e daí a pessoa do suporte nem sabe que esse negócio foi fechado há 1 ano ou foi fechado há 2 semanas. Então, isso traz um diferencial. Nesse ponto, eu vou poder agregar um outro cenário para vocês também no mês que vem, que é o caso da Lamoda. A Lamoda, muito interessante, eles colocaram a parte de services, que é o pós-venda. E o que é isso? É controlar o pós-venda e as atividades que são relacionadas com o pós-venda. Por exemplo, devoluções, reclamações. E a Lamada ela implementou o C4C, ele é totalmente fora do SAP. A vantagem é que ele se comunica com o SAP de forma padrão. Mas ele não necessariamente precisa do SAP para funcionar na empresa de vocês. Vocês podem contratar ele hoje. A um custo muito acessível, mais acessível que as outras ferramentas de mercado. E a Lamoda, por esses motivos, começou a trabalhar antes da implantação da SAP, que foi feita pela Pellissari. E 1 semana, 2 semanas, eles começaram a perceber que havia um alto nível de reclamação de uma calça de um lote específico. Depois da 30ª reclamação naquela calça, a gestora da parte de suporte pós-venda orientou as pessoas do saque
a já retornar com uma resposta pronta para os clientes. Senhor cliente, o senhor está realmente com problema nessa calça? Tudo bem, estamos retornando para o senhor, estaremos devolvendo a calça para o senhor em X dias úteis, tá. Proceda dessa forma. Muito melhor você tratar assim com o cliente. Seria muito melhor se eu ligasse na empresa de telefonia essa pessoa lá já soubesse que eu liguei 3 vezes naquele dia, que eu tenho tal problema, que existe um chamado em aberto, que eu não estou satisfeito. Então, esse é o ponto que vocês vão ver no mês que vem. Então, vamos continuar aqui na parte de vendas. Criei o cliente em potencial. Esse cliente possui rotas de visita, ele está incluso em alguma rota de visita. É muito importante ter as rotas de visita para vendedores que têm um dia a dia, uma rotina que tem que ser controlada com muito afinco, porque você tem que fazer 6, 7 visitas naquele dia. Se você não fizer essas 6, 7 visitas naquele dia, você vai impactar o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Então, no controle de rotas, você pode cadastrar, inclusive, a hora de início e hora de término dessa rota, por onde essa pessoa tem que passar, se existe a necessidade de check-ins nos momentos dos clientes, que, como eu mostrei para vocês, pode ser feito no iPad e no Android. Desculpem. Bom, planejei a minha rota, posso pesquisar as minhas visitas e posso, inclusive, ver direto com a integração do Google Maps. Aonde que é esse cliente que eu preciso visitar? Ok, esse cliente é lá em Ribeirão Preto, no lugar XYZ. Então, vou cumprir essa rota no momento que eu precisar fazer a visita. Na visita, gerei um lead. Na visão do lead, nós temos, como vocês viram no cliente, nós vamos ter as visões interessantes para o começo do fechamento do negócio. Então, quais são as atividades que eu tenho no lead? As começos da atividade de lead geralmente é mandar um e-mail para o cliente, fazer um acompanhamento, me mostrar presente. Essas atividades podem ser direcionadas e cadastradas para o segmento de cada um de vocês. Qualificou o lead como interessante, é qualificado, deve virar uma oportunidade. Beleza, vamos começar na conversão. Aqui, inclusive, outras opções que vocês podem trabalhar, com marketing e vendas. Mas vamos direto para a oportunidade. Direto do lead, eu posso converter ele em oportunidade, sem precisar fazer com que o vendedor fique mudando muito de tela ou perdendo muito tempo. Converti em oportunidade. Na oportunidade também, como no lead no cliente, tem informações direcionadas para o fechamento daquela oportunidade. E o principal, como vai estar o meu forecast dessa oportunidade no mês? Qual que é o valor previsto? Qual que é a probabilidade de fechamento? É o melhor caso mesmo de fechamento desse mês? E informações que vocês vão poder utilizar de forma gerencial e objetiva para, como gerentes de vendas ou gerentes de marketing, ser mais assertivos no planejamento e execução do dia a dia. Cada oportunidade possui um feed. Se vocês estiverem trabalhando em uma oportunidade em 3 ou 4 vendedores, vocês podem se comunicar direto no feed da oportunidade. E as atividades de venda, como vocês têm no lead, vocês vão ter na oportunidade também. Eu, por exemplo, eu sou um consultor de pré-vendas, arquiteto de soluções. Existe uma atividade dentro da hierarquia de atividades da oportunidade que se chama arquitetura de valor, que é o meu trabalho. E aqui na Pelissari, como nós utilizamos o C4C, essa atividade vem para mim direto pelo CRM. Bom, vamos para a aprovação da oportunidade. Estou seguindo todo o fluxo na mesma ferramenta, estou na quarta fase do pipeline, indo em direção ao fechamento. Posso ver todos os documentos que estão relacionados com essa venda. Vocês podem ver aqui que a venda de frete está relacionada aqui com a oportunidade, a tarefa, a cotação e os documentos de venda adicionais que estão relacionados. Ok? Vamos para a cotação. Definir como ganho, desculpe. Definir como ganho. Definir como ganhar essa oportunidade. Por que eu ganhei? Ganhei porque eu tenho um serviço mais qualificado. O status dessa oportunidade vai aparecer como ganho para o gerente diretor de vocês. E geramos uma cotação de venda. Nessa cotação de venda, sim, estamos indo para a última fase do pipeline. E nessa cotação de venda, caso vocês tenham o SAP na base de vocês, a integração é transparente. Gerou aqui, apareceu no SAP.
Caso vocês usem outra ferramenta, existe necessidade de fazer uma integração, mas o Cloud for Customer da SAP já disponibiliza uma lista de web services para vocês se conectarem e comunicarem com outros sistemas. Determinar o preço dessa cotação, qual que é a minha liberdade de desconto. Então, tem um preço de lista e um desconto até onde eu, vendedor, posso chegar. Vou processar a saída dessa cotação. O que é a saída? A saída é enviar para o meu cliente por e-mail ou direto no cliente, imprimir uma cotação para que ele assine e dê seguimento no processo de venda. Estamos ainda na mesma ferramenta. Então, aqui também é legal que as cotações elas podem ter vários formatos. Se vocês quiserem mandar uma cotação, um exemplo bem simples é enviar uma cotação no formato de Natal. Sei lá, pode ser uma estratégia da empresa. Ou a estratégia pode ser que um cliente específico, como uma Petrobras, ou empresas grandes que exigem padrões, vocês podem também ter padrões diferentes para cada cliente, cada empresa. Mandamos por e-mail ou imprimimos, ok? E, como eu comentei com vocês, o pós-venda também vai estar relacionado aqui na oportunidade. A gente vai poder relacionar, por exemplo, um ticket a uma oportunidade, a uma ordem de venda, a uma cotação, dando a visão 360 mesmo do cliente de vocês. Imagine o vendedor de vocês chega lá na rota, está no iPad de vocês, está no iPad da empresa, deu check-in no cliente e descobriu ali naquele momento que o cliente acabou de abrir um chamado super urgente na parte de suporte de vocês, com algum problema e que não está resolvido ainda. Será que talvez não seja melhor deixar essa visita para o dia seguinte? Isso pode ser estratégico. Então, aqui a parte de criação de tickets é o próximo mês. Espero que vocês participem, é bem interessante. E vamos direto para as previsões. Vocês, da mesma forma que vocês controlam o operacional de vídeo, oportunidade e cliente, vocês vão ter previsões das vendas que são executadas na empresa de vocês. Cada gerente comercial é obrigado a fornecer uma perspectiva de vendas. Então, nessas previsões, a gente vai conseguir monitorar a meta e qual é o objetivo de venda em valores de cada vendedor. Então, quais oportunidades estão compondo a minha meta? Dentro de um território, eu posso cadastrar uma meta. A gente tem lá a previsão de vender X mil reais no território qual? Lá no território Brasil. E dentro desse território Brasil, eu tenho lá, por exemplo, São Paulo. Esse tipo de meta pode ser definida por território. Eu vou entrar aqui para ver qual que é a equipe desse território. Então, tem uma pessoa só que está responsável por esse território. E os clientes dele são esse aqui. Ok? Dando a visibilidade da equipe de vendas que vai trabalhar naquele território, no segmento de produto, enfim. Controle de modificações é só uma ferramenta técnica para ver quem fez qual alteração. Planejamento dos objetivos de venda vai derivar das previsões. Então, na verdade, o planejamento do objetivo de vendas deriva para as previsões. Cada gerente comercial vai ter aqui a possibilidade de subir uma planilha Excel, pode também o próprio vendedor subir essa planilha Excel. Essas metas vão ser preenchidas aqui direto na ferramenta. E pode ser feito controle e acompanhamento dessas metas. Tem empresas que fazem por quarto, tem empresas que fazem por semestre. O importante é que há a possibilidade de fazer o acompanhamento da meta e relacionar tudo isso com o lead, com a oportunidade, com a previsão, tudo em um lugar só. E as atividades que eu comentei com vocês são N. Vocês podem gerenciar compromissos, e-mails. Digamos que vocês dão a liberdade do vendedor de vocês consumir propagandas de marketing para enviar por e-mail direto pela ferramenta para o vendedor de vocês, para o cliente de vocês. Vocês podem cadastrar, por exemplo, chamadas telefônicas no dia. Se o vendedor tiver uma necessidade de controle maior, uma tarefa pode ser ligar para X clientes na semana. Então, tudo isso vocês vão acompanhar direto na ferramenta.
com a possibilidade de verificar qual chamado, qual telefone, o que está relacionado com o quê. Isso é Visão 360, não é o que é oferecido no mercado hoje como ferramenta de CRM que simplesmente se encaixa no dia a dia do vendedor. Então, não é simplesmente mais uma tarefa, preencher o CRM que está lá na agenda do Outlook dessa pessoa. Esse CRM da SAP é a ferramenta principal de trabalho da empresa inteira quando se fala de vendas. Com as possibilidades de integração de Outlook, Excel, iPad, iPhone, por exemplo, eu utilizo muito a ferramenta de Outlook porque posso alimentar direto o CRM pelo meu Outlook, posso adicionar clientes, só um minutinho. Posso adicionar clientes, posso, por exemplo, adicionar no meu calendário quais são as minhas rotas, então a integração e as possibilidades são muito, muito vastas e muito interessantes. Passamos, já comentei com vocês sobre as tarefas, disparo de e-mails e, como eu comentei, o case, a gente fez esse case em conjunto com a SAP e a Sheila Tomazoni, que é a executiva de marketing da Randon, e ela falou para a gente, o C4C for Sales nos ajudou a ter maior visibilidade da atuação comercial da nossa rede de vendas de forma sistemática e estruturada. O principal fator crítico atingido foi a gestão mais completa do canal de distribuição, o que nos permite agir de maneira mais assertiva, orientando a rede para um melhor desempenho e performance, além de propiciar, por essa qualificação da rede, uma melhora da nossa relação com os clientes de mercado. Então, um resumo muito legal. A Sheila é uma pessoa muito motivada com o Cloud for Customer, ela gostou demais. E é muito, muito interessante mesmo, porque o projeto a gente faz em 2, 3 meses e vocês começam a obter resultados desde o dia 1 de implantação. Implementou, no dia seguinte vocês começam a ver já que a modificação na empresa começa a acontecer. E quem fez esse tipo de trabalho? É a Pelissari, que é a empresa que eu trabalho. É a empresa com mais de 1.000 projetos, com mais de 15 anos, 60 clientes ativos. Hoje a gente tem uma base muito vasta. Enfim, o que nos descreve são nossos prêmios. A gente tem um prêmio de satisfação dos clientes acima da média. Nós temos mais de 90% dos nossos clientes funcionais certificados. Fomos por 4 anos consecutivos a melhor empresa para se trabalhar. Agora estamos passando pelo processo novamente. Temos as certificações mais importantes da SAP no segmento de tecnologia, com relação à expertise, ao programa de qualidade e certificações para suportar os nossos clientes. E no próximo webinar, o que vocês vão ver? Espero que eu esteja com a minha voz melhor e a gente vai ver a parte de social, de vendas, com relação ao pós-vendas, como que isso vai se relacionar com vocês. Deixa eu... só um minutinho. Como que a gente faz a interface com as redes sociais, como interconectar Reclame Aqui, e-mail e telefone na ferramenta de suporte e também o case da moda, como que a moda obteve resultados com o pós-venda implementado pela Pelissari da SAP. Então, fica para vocês os meus contatos. Quem quiser receber um e-book exclusivo da SAP com algumas etapas de venda relacionando o CRM da SAP, podem me mandar um e-mail ou um Twitter, um LinkedIn, alguma coisa. Fico à disposição para mais informações. Um bom dia para vocês.